pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no desafio 15, na correria aqui. Atrás vocês estão vendo ali umas roupas, ó, que depois a gente vai pra igreja. Não vai dar tempo da gente nem trocar roupa em casa, então vocês não liguem, tem ali umas roupinhas ali atrás, tá? A gente vai ter que se trocar no imóvel. Oh, ai meu Deus, é uma curva aqui, o Wagner gosta de correr. A gente vai falar hoje sobre o desafio 15, né? Que é a pergunta, você passaria nesse teste? Então hoje nós vamos falar uma coisa que talvez pessoas hipersensíveis não gostem, né? Mas, desculpe a nossa sinceridade, nós temos que falar, né? Aqui a gente tem falado muito sobre pensamentos, muito focado no vistoriador, porque isso impacta diretamente na vistoria que você realiza. Longe da gente querer ser um coach, motivador e etc, mas muitas coisas assim que a gente fala aqui não tem como não falar sobre a pessoa mudar a forma que ela pensa, enxerga as coisas, tanto na vida dela pessoal quanto profissional, né? Então, uma coisa que acontece muito, e eu quis até gravar isso aqui, primeiro porque eu desapareci daqui, segundo porque tem muito a ver comigo, esse pensamento, sabe? Esses desafios. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, então eu lembro que quando eu comecei a fazer vistoria, às vezes a pessoa, ela dizia não, o Wagner, ele começou a ligar. E eu ficava assim, ofendida, eu ficava triste, eu achava que era algo pessoal. Até quando a gente começou, muitas vezes eu falei pro Wagner, ai, para de ficar ligando e tal, porque ele só ficava ouvindo não e me machucava a forma que as pessoas eram grossas e tal, porque até uns anos atrás a vistoria não era tão valorizada quanto é hoje, ainda é pouco, mas hoje é bem mais. Então as pessoas achavam muito absurdo, assim, você falar sobre qualidade, como era importante e tal, e ele recebia muito não, e aquilo mexia comigo, né? Então eu era reprovada nesse teste de não levar as coisas pro lado pessoal. Ele desligou o ar, né? Não desligar. Tá ligado. E aquilo ali interferia na forma que eu fazia a vistoria, no meu trabalho, não deixava eu crescer, não deixava eu progredir. Vencido esse obstáculo, porque depois a gente conseguiu fechar com algumas empresas, eu tive outros. Vocês vejam que a raiz do problema é uma só, é você ser sensível demais. Às vezes não conseguir separar o profissional do pessoal. Então essa é a raiz. Então enquanto você não resolve a raiz, vai continuar causando problemas, só que de diferentes formas. Quando a gente venceu esse obstáculo do não, né, a gente conseguiu ali uma carteira de clientes, eu tive que começar a aceitar receber feedback das minhas vistorias. E geralmente o feedback, quando vem do proprietário, ou do locatário, ou até da imobiliária, não é de uma forma muito amistosa. Tem empresas que sim, mas a maioria é, como é que você foi fazer isso? Aí deu prejuízo. Ou o inquilino, uma vistoria é lixo. Uma vez falaram isso pra mim, não lixo, mas falaram vistoria mal feita. E sim, eu tinha cometido erros, sim, mas eram coisas mínimas, que eram ajustes, não era uma coisa assim de má fé, sabe? Que eu menti, não era ajuste, era uma questão de ajuste. E eu lembro que eu levava isso pro lado de uma forma que eu ficava assim desesperada. Eu ligava na imobiliária, eu ficava pedindo desculpa 30 vezes pra eles e ficava com aquilo, como que eu fui fazer isso, como que eu pude errar, e aquilo me parava, sabe? Eu não conseguia desenvolver as minhas vistorias, porque eu ficava pensando, aí sabe o que acontecia? Eu tava fazendo outra vistoria, recebia isso, aí em vez de eu me concentrar naquela vistoria que eu tava fazendo, eu ficava pensando naquela que deu problema, e aí eu me desconcentrava naquela ali também, e aí também dava problema. Então uma coisa puxa a outra, né? E isso fica pra você que tá começando. A gente vai falar de vários tipos de pessoas, né? De vários problemas, que a raiz é essa. Mas você que tá começando e recebe um feedback, aí se coloca pra baixo, já acha que não é pra você, já acha que você não tem perfil pra vistoria, ou que as imobiliárias não te valorizam. Então você tem que passar nesse teste de saber ouvir um não, de ouvir um feedback, de entender que vão acontecer coisas na vistoria, feedbacks que você vai receber, situações que vão ocorrer que não é pessoal. Não é que você tem um problema, que você é isso ou aquilo, mas é algo que você tem que melhorar. Você tem que focar no fato. Qual é o fato? Eu errei numa vistoria, então na próxima eu vou pegar de exemplo de melhoria e não vou cometer mais esse erro. Eu ouvi um não, tudo bem, então eu vou procurar ouvir um sim, eu vou continuar até ouvir um sim. Então focar, né, no resultado, focar na vistoria, que é o que você tá ali pra fazer, não nos sentimentos que você tá tendo ali no momento, né? Aí tá, vencido isso, do tipo assim, eu tenho que relevar, eu tenho que aceitar os feedbacks de forma melhor, não é porque eu errei que eu sou um desastre, não é que o inquilino é um demônio, é que ele tá nervoso ali e tal. Quando eu comecei a entender isso, foi fluindo. Mas aí eu tinha um outro problema, que era, puxa vida, fecharam vistoria com outra pessoa, por que não fecharam comigo? Não valorizo o meu trabalho. Esse pessoal só quer vistoria ruim mesmo. E aí
eu ficava jogando cal nas outras empresas, torcendo contra, o que é uma coisa muito feia, que é até inveja, né? E se amarga. E também, ao mesmo tempo, eu ficava achando que as pessoas não me valorizavam. E não era isso, é que naquele momento, muitas vezes, aquele locatário, ou proprietário, ou imobiliário não poderia pagar aquele valor que eu tava cobrando, porque eu já tinha uma experiência. Isso não é tão distante não, gente. Isso aí aconteceu faz um tempinho atrás. Não vou falar quanto, porque eu tenho vergonha, mas... então, assim, a gente já tinha uma experiência no mercado. Então, eu já cobrava um preço mais caro. Então, nem todo mundo vai fechar comigo, entendeu? E eu não conseguia entender isso. Eu achava que estavam me trocando, que não me valorizavam, que a outra empresa não prestava, sabe? E, assim, foi coisas que eu tive que ir modificando. E aí eu fui entendendo isso, que a raiz de tudo era: eu estou ali, que é o que eu falei com vocês muitas vezes aqui, para fazer o meu trabalho. Eu não estou ali para fazer amizades, porque até isso às vezes acontecia, às vezes o pessoal dá uma invertida, né, na imobiliária, não cumprimentar, ou às vezes tem muito coleguismo, né, então, era muito amiguinho do outro vistoriador, aí dava um pouco mais de vistoria pra ele, eu ficava ofendida e tal. E aí eu entendi isso, eu não tô ali pra fazer amizade. O funcionário que hoje tá ali dá mais vistoria pra uma pessoa, amanhã não vai estar mais lá, ele vai embora pra outra empresa, entendeu? Então, não importa no fim das contas. O que importa é a vistoria que eu estou fazendo, é eu ser aprovada nos meus testes de vistoria, eu ser aprovada nas minhas vistorias, as minhas vistorias serem boas, não terem brecha, eu fazer um bom trabalho, eu ser profissional, eu cumprir os meus horários, eu ser pontual, eu entregar a vistoria quando eu prometi, eu comparecer ali, eu tratar bem as pessoas e não ter erros nas vistorias. É isso que importa. Não importa no fim das contas o que eu estou sentindo em relação àquilo. Porque sentindo ou não, eu não vou ter que fazer a vistoria. Então é muito mais fácil eu desprezar o que eu estou sentindo, ainda mais que é um sentimento ruim, que me faz mal, que me atrapalha, do que eu ficar apegada àquilo ali. Então você que está começando, não se apegue aos sentimentos de frustração, que você não é bom o suficiente, aos feedbacks que você recebe. Você vai continuar melhorando suas vistorias, é normal, entendeu? Ou, porque trataram você mal, porque deram uma atravessada. Não, continue fazendo o seu trabalho. Hoje a imobiliária que às vezes não te valoriza, continue aí, até você ganhar uma graninha. Daqui a pouco você vai achar outra que vai ser melhor. Mas não leve isso como sentimento. Não seja hipersensível, porque isso faz mal pra você. Eu resolvi o meu problema, eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa mais sentimental, então é uma coisa que eu sempre tenho que estar de olho. Mas eu consegui entender isso, que não é pessoal, eu estou ali para fazer o meu trabalho. Não estou ali para sentir isso ou aquilo, ou para ter coleguismo ou preferência. Então fica essa dica pra você e você vai ficar mais leve se você agir dessa forma. Tchau, tchau.